Efésios capítulo 4. Se nós começarmos no versículo 11, onde nós vemos que o Senhor concedeu dons aos homens, e aí no versículo 12 aparece o propósito desses dons, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não alguns, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora eu queria ler Romanos, capítulo 12, começando no versículo 3, Romanos 12, 3. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, e assim segue-se vários dons nesse capítulo. Mas o que eu queria pensar com os irmãos é que o serviço, ele foi dado a cada um, de alguma forma. Não existe um que não tenha responsabilidade. Não existe um que não foi chamado para um propósito. E todos culminam no mesmo propósito: crescimento, edificação do corpo de Cristo, para que todos nós sejamos maduros na fé. E cada um tem que fazer o seu papel. É impossível que um só faça tudo. É impossível que, por exemplo, um cobre o escanteio e corra na área cabecear. Não dá. Então eu tenho que estar inserido na minha responsabilidade. Eu não posso deixar que outro faça aquilo que Deus deu a mim. Mas de repente eu digo assim, mas eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Isso não é verdade. Eu tenho algo para fazer no corpo de Cristo. Eu não fui chamado simplesmente para não ter função. Não existe isso no corpo de Cristo. Todos nós temos função. Que essa comparação que Paulo faz com o corpo de Cristo, com o nosso corpo humano, mostra que não existe nada no nosso organismo que não seja funcional. Então eu e você, talvez, ainda não descobrimos qual é a nossa responsabilidade. Então precisamos nos empenhar e descobrir. E fazer aquilo que é nossa responsabilidade com esmero. Vamos, por exemplo, ontem à noite, nós temos lá a Rebeca e o Lê tocando violão. Eles não são exímio tocador de violão, mas eles animam. É gostoso. Os outros sentem alegria de ver o esforço deles. E assim cada um de nós. Como que eu vou participar, por exemplo, de um estudo bíblico se eu não ler a Bíblia em casa? Eu não vou ter nada para falar. Eu não vou ter comentário para fazer. Então eu tenho que fazer a minha parte para que Deus possa me usar. E os dons foram derramados com esse propósito, para que sejamos usados
para o serviço. É lógico que no ministério público, como nós muitas vezes vemos, os irmãos foram chamados com uma responsabilidade, com um propósito diferente das irmãs. Mas no ministério aberto, as irmãs também têm sua responsabilidade. Elas também têm que se empenhar. Se ela não ler a Bíblia, se ela não orar, a vida dela vai se tornar inativa. Que espiritualmente nós necessitamos de ter convívio com a palavra de Deus. E eu preciso fazer um esforço, irmãos. Não é simplesmente assim que eu acordo de manhã com uma vontade tremenda de ouvir a palavra de Deus. Isso não é verdade. Muitas vezes eu tenho que lutar com a minha carne. Talvez vocês são melhor do que eu, vocês são diferentes. Vocês acordam todo dia com vontade de ler a Bíblia, de escutar a Bíblia. Eu não sou assim. Tem dia que eu acordo e eu tenho que lutar comigo, não preciso ler. Aí eu vou, faço café, aí eu fico na dúvida se eu coloco um devocional para me ouvir ou se eu coloco uma música. Aí eu preciso lutar. A minha carne, muitas vezes quer saber quanto foi o jogo de ontem. Mas o meu espírito fala para mim, não, você precisa edificação. O jogo de ontem não serve para nada. Depois você fica sabendo mais tarde, quando for o jogo de hoje. Agora é hora de você escutar, fazendo café, você presta atenção na palavra de Deus. Então eu vou lá e coloco um devocional para mim ouvir na internet. Mas é eu que faço isso. Eu não chego lá na cozinha e quando eu entro começa. E agora vai começar o devocional. Não, se eu não tomar atitude, isso não acontece. Infelizmente, para as músicas, para as coisas, eu não preciso. Às vezes eu entro num lugar e já está tocando. E a minha mente capta. A minha mente escuta. Eu entro na loja, está lá. Vamos pro bailão, vamos deixar tudo largado. Já entrou na minha mente. Eu não precisei ligar o rádio. Eu não precisei tomar atitude. Com a palavra de Deus, eu tenho que tomar atitude. Eu preciso fazer a minha parte. Não adianta, irmãos. Se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer. Aí é lógico, eu não li. Se eu não li, eu não tenho o que compartilhar. Eu sei daquilo que o meu coração busca. Eu consigo compartilhar as coisas que o meu coração busca. Por exemplo, pega um torcedor de verdade, de time de futebol, e pergunta para ele a escalação do time. Ele sabe inteirinha. Por quê? Porque ele se empenha naquilo. Ele já acorda de manhã e vai lá ver quem contratou, quem vai jogar, quem fez o gol. Ele sabe tudo. Ele gosta. Eu não estou falando que não pode saber. Só que a palavra de Deus é a mesma coisa. Se eu não fizer, não entra. Não adianta. Se eu não assumir... Opa, quer voar aqui. Não entra. Eu preciso ter essa minha responsabilidade. E para mim descobrir os meus dons, às vezes você tem mais de um. Tem uns que além de lavar banheiro também lava prato. Então 2 dons, de lavar banheiro e de lavar prato. Já é 2 coisas. Mas eu preciso descobrir. Eu preciso perguntar para o Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso depositar a minha vida em oração. Eu preciso, porque a palavra de Deus diz que tem. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. Deus deu dons. Ele deu. Se Ele deu, nós temos. Eu tenho, Ricardo tem, Luca tem, Giovanni tem. Nico tem, Rogério tem. Raquel, Gabriel, Miguel, mano, todo mundo tem. Diferente. Cada um tem o seu dom. A Bíblia fala de 2 irmãs, Marta e Maria. Uma era muito mais ativa no serviço, mas não estava errado. Precisa ter alguém que faz, senão ela chega aqui e não tem nada.
Tá limpinho aqui, não tá muito não, porque já sujou, mas tem que lavar. Alguém veio aqui e lavou. Alguém faz. Alguém tem que fazer. Alguém tem que tomar a frente na vida da nossa vida. E somos nós mesmos. Não é possível. Só eu posso tomar a iniciativa para mim mesmo. Não adianta. Não adianta eu esperar, por exemplo, que o Rogério aprenda por mim. Não dá certo. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ler. Eu tenho que estar com o meu coração aberto. Quando eu ouço. Quando eu coloco lá, por exemplo, o irmão lá do Panamá, o Felipe, e ouço a palavra dele, muito boa por sinal, mas se eu não estiver atento ao que ele está falando, não serviu. Não adianta. Eu posso escutar. Eu tenho que estar com o coração aberto. Para mim, pelo menos, saber que ele falou. Onde está o teu irmão quando ele termina a palavra? Mas se eu não tiver com o meu coração aberto, eu não vou nem lembrar que ele falou isso. Essa é uma realidade da nossa vida, irmão. O Senhor derramou. Está aqui. É que muitas vezes, infelizmente, nós somos influenciados pelos grupos religiosos que ensinam o seguinte: você não precisa saber, porque tem um que sabe. Ele é o que sabe, você vai lá para ouvir. Você só, é o seu papel, é ouvir, não fazer nada. É um erro, que não foi essa a proposta da palavra de Deus. A proposta, obrigado, irmão. A proposta da palavra de Deus é que todos nós temos uma responsabilidade. Somos o corpo de Cristo formado por muitos membros. E eu tenho que servir. É lógico que tem alguns, por exemplo, que está aqui em Efésios, que tem dons, que vão servir aonde eles for com aqueles dons. Agora, tem pessoas que servem mais na localidade dela, que é onde ela vive, na comunidade menor. Tem outros que viajam pelo mundo e tem um chamado especial para isso. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, se eu for para a Alemanha e não tiver quem traduza, eu vou só ficar lá. Eu não sei falar alemão. Então, se eu quiser ser usado por Deus na Alemanha sem tradutor, o que eu tenho que fazer? Aprender alemão. Ah, não, agora eu vou para os Estados Unidos. Deus me chamou para ir falar na norte da América. Mas não sei inglês, eu preciso que a minha filha traduza. Mas daí eu tenho que levar ela comigo. Tá vendo? Olha o peso. Não, irmão, se eu quero servir na América do Norte, eu aprendo inglês suficiente para falar inglês. Mas se eu não tenho isso no meu coração, eu sei bem português, mais ou menos do jeito que a gente fala, o que eu faço? Eu aprendo a palavra de Deus para repartir com os meus irmãos da minha língua natural. Piracicabano, caipirês, é o que eu sei. Então é isso que eu faço. Mas dependeu de mim, mesmo para falar para os irmãos aqui em Piracicaba. Dependeu de mim, não caiu do céu assim, tchum. Eu acordei hoje e daí deu um chilique, e a palavra de Deus entrou dentro de mim. Não funciona assim, irmãos. Eu preciso ter o meu tempo diário com Deus. Eu preciso ler, eu preciso escutar, eu preciso ouvir. Senão vai chegar a oportunidade e eu não vou ter o que falar, a não ser aquilo que eu sei de cor, lógico. Então cada um de nós, irmão, tem um dom. Eu me lembro quando veio um irmão, que minha filha e meu filho conhecem, lá da América do Norte, o irmão, como que é o nome dele? O gordinho lá, como que é o nome? Eugênio, isso. Aqui nós chamava ele de Eugênio, porque Eugênio é difícil, né? Eugênio. Então nós chamava ele de irmão Eugênio. E ele falou assim: irmãos, cada um tem o seu dom. Irmãs, Deus chamou você para ser pastora.
Todo mundo, pastora. É porque na nossa mente, irmãos, pastor, pastora, é como se fosse alguém que toma a frente, que fica lá, como ele. Não é disso que ele estava falando, era de cuidado. Sabe por quê? Porque ovelha não vai comer sozinha. Ovelha não sabe aonde tem comida. Quem tem que levar ela a comer, quem é? Pastor, pastora. Na Bíblia nós temos lá a pastora, que estava lá dando água. Estava lá, ela estava servindo, é nesse sentido. Não é no sentido de ter um cargo, de ter uma administração, mas de cuidado. Mães, vocês são pastoras das vossas filhas, dos vossos filhos. Pais, nós somos pastores das nossas filhas, dos nossos filhos. Somos chamados a suprir. Rogério, a sua menina tem 11 anos. Se você não sair trabalhar, ganhar o dinheiro para trazer o pão de cada dia na casa, é serviço. As pessoas confundem. O Deus, nós estamos falando de serviço. Não estamos falando de nome bonito. A religião chama de pastor, pastora. É um título, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. É funcional. É suprir. É compartilhar. É nesse sentido. E há outros dons. Lavar banheiro também é dom. Não é qualquer um. Tirar o lixo da casa. Meus filhos são especialistas. Aprenderam a tirar o lixo da casa. Agora eles fazem. Assumiram, tomaram conta. Que coisa boa. Eu sinto, chega, sei lá, segunda-feira de tarde, eles descem, os dois começam a catar tudo lixo, põe no saco e leva lá de noite. No outro dia o lixeiro leva embora. É um serviço que se eles não fizerem, eu tenho que fazer. Ou a minha esposa tem que fazer. Senão vai ficar lá, não pode ficar lá. Então, nesse sentido, irmãos, eu e você fomos chamados para algum propósito. Resta descobrir qual. Cabe a mim e a você meditar, ler a Bíblia, orar. E não adianta você falar assim, não, eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus. Então aprenda. Você foi chamado para ensinar a palavra de Deus? Então coma a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Aprenda a ensinar. Ah, não, eu fui ensinado para ser o que cuida do chão. Então aprenda a cuidar do chão, aprenda os produtos que limpa, aprenda os vassouras, aprenda de rodo, aprenda do que está ligado àquilo que você tem no seu coração. Não, eu fui chamado para ajudar, para cuidar, para arrumar, para zelar, mexer na eletricidade. Ricardo é bom dessas coisas. Eu não moro de medo, faço porque ele precisa. Entendeu? E ele sabe cada vez mais. Eu não sei cada vez mais disso. Mas ele sabe. Ele aprende, ele entra lá na internet, ele vê como funciona. Cada um, irmão, tem uma função. Cada um tem um chamado. Mas todos têm um chamado. Não existe nenhum que Deus chamou para ficar no banco de reserva. Todos foram chamados para um exercício. Não tem ninguém que Deus chamou para ficar assistindo só. Somos participantes, cooperadores. Quer ver o que está escrito aqui? Vamos lá. Coríntios. A Bíblia é tão linda, irmãos, que ela se completa. Uma coisa que está num lugar também está no outro. Capítulo 1, acho que é de Coríntios, ou capítulo 3? Vamos achar. É rapidinho. Olha que lindo, é capítulo 3, ó. Paulo falando, hein? Paulo falando. Versículo 5. Diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Foi Deus que concedeu.
Eu plantei, Paulo falando. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vou contar um segredo para você, irmão. Deus, não vai ficar escandalizado, precisa de você. Ele precisa de cooperadores. Ele bem que não precisava, né? Ele podia converter todo mundo. Ah, não quero nem saber desse povo aí. Não vou usar mais ninguém, vou simplesmente fazer. Mas não foi desse jeito que ele fez, irmão. Olha como ele fez. Paulo e Apolo, está aqui o exemplo. Um fez uma coisa, outro fez outra, complementou. Esse é o propósito de Deus, serviço. Eu e você, chamados ao ministério. Sabe o que significa a palavra ministério? Bonita palavra, né? A gente tá mal acostumado. Porque ministério, a gente tem ideia, é aqueles caras que não faz nada e ganha muito dinheiro, né? Porque tem um monte de ministério no governo. Mas não, irmãos, ministério, sabe o que significa? Sabe, Rebeca, o que significa ministério? Serviço. Ministério significa serviço. Paulo fala, eu fui chamado para o ministério. Olha que lindo. Chamado para o ministério. Não, irmão, chamado para o ministério significa fui chamado para o serviço, para trabalhar. Eu e você precisamos estar atentos, irmãos, à nossa responsabilidade. Precisamos servir com o coração alegre, mas não é fácil, viu? Confesso para vocês que tem dia eu não estou com o coração alegre, eu preciso lutar com a minha carne, preciso ir no altar, tenho que ter um coração grato, mas às vezes reclamo da vida. Hoje nossa primeira reunião foi linda, né? Aí o irmão Rogério fez uma oração, enquanto ele estava orando, aquele cântico de ontem à noite veio no meu coração. Era como se o Rogério estivesse falando e estava repetindo as palavras de mim. Te agradeço. O Rogério estava agradecendo o Senhor e o meu coração estava, te agradeço. Falei, nós cantamos isso à noite, ontem. Senhor, Tu és maravilhoso, eu te agradeço. Mas depende de mim e de você, irmão. Ter um coração agradecido. Eu e você temos que fazer esse esforço. Temos. E às vezes não é fácil. Às vezes a gente olha para a vida, as dificuldades, a infração, coisa para pagar. E é tudo legítimo. Não é irreal. Nós estamos falando de coisa legítima. O Ricardo precisa ganhar o pão de cada dia, o Luca precisa, o Nico precisa, eu preciso. São coisas legítimas. Mas nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos, irmão, para que nós sejamos realmente esses dons que estão aqui. Cada um de nós, no seu lugar, no seu tempo, no seu propósito. Que Deus nos faça compreender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Cada um de nós, irmãos. Da planta dos pés até o fio de cabelo. Mas há um lugar para você no corpo de Cristo. Eu acho que nosso tempo é um pouco curto, né? Não sei quanto tempo temos ainda, mas... o irmão Júlio falou que todos nós temos uma verdade. A questão é... Se eu, quando olho para mim, vejo assim, nossa, mas o irmão Júlio falou que todos têm um dom, mas onde está meu dom? Eu não sei o que fazer.
Amados, a gente precisa procurar esses dons dentro da gente, se a gente não está achando eles. Ou tem outros casos também que nós até sabemos qual é o nosso dom, mas a gente não quer usar ele não. A gente deixa ele de canto, ou a gente enterra ele achando que ele vai se tornar um dom melhor, ou que ele vai se tornar algo melhor para Deus, mas não. Nós, que somos salvos, que somos a igreja de Cristo, pela qual ele deu a sua vida, como a gente lembrou essa manhã, nós somos o corpo dele, nesse mundo. E assim como um corpo tem vários membros, mão, pé, olho, boca, assim também é o corpo de Cristo. E esses membros somos nós. E assim como no nosso corpo, cada membro tem a sua função, por mais às vezes que a gente olha para o nosso dedinho pequenininho e fala, nossa, isso é muito inútil, você só serve para bater no canto. Mas não, ele tem uma função importante para o corpo. Pode parecer até insignificante para os outros membros. Só que quando todo o corpo está em harmonia, o corpo ganha com isso. Por quê? Até mesmo esse dedinho pequeno que a gente bate, ele dói, todo o corpo sofre junto com a dor dele. E quando todo o corpo está bem, quando todo o corpo está saudável, todos os membros ganham com isso. Gostaria de ler alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, que afirma essas coisas. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dom de curas, socorro, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurar com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, aqui a gente viu alguns dons que Deus deu à igreja, que é o seu próprio corpo, que é o corpo de Cristo. E que assim, todo salvo tem dons. Todos nós que somos salvos temos dom, como o irmão Júlio já afirmou. Se eu, quando olho para minha vida, não estou enxergando esse dom, como diz o versículo 31, nós temos que procurar esses dons. Um zelo. Uma outra coisa interessante que esse versículo escolhi fala é o seguinte. Muitas vezes tem aqueles dons que eles parecem ser melhores do que os outros, né? Aos nossos olhos humanos. E aí, aqueles que têm dons excelentes, dons que Deus deu, que talvez não sejam aos olhos humanos tão grandes quanto aquele dom, quanto o dom de profeta, quanto o dom de pregar e coisa e tal, ele acaba deixando o dom que Deus deu para ele de lado e tenta ter um dom que não é dele. E ele acaba fazendo um serviço ruim dessa forma. Só que Deus, na sua sabedoria, ele deu os dons, o corpo, corretamente. Se algo de errado acontecer, não é o Deus o culpado, mas sim nós mesmos. Ou a gente está buscando um dom que não é nosso e deixando o nosso dom precioso que Deus deu de lado, ou até a gente oculta o nosso dom. Em Mateus 25, a partir do versículo 14, Mateus capítulo 25, a gente vê a palavra dos talentos. E que o Senhor deu talentos para a gente, segundo nossos dons. Talvez um irmão tem mais talentos do que o outro. Só que Deus deu os nossos dons na medida e na capacidade de cada um. Mateus 25, a partir do versículo 14. Por isso é também, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2,
e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se longe para eles. É muito interessante que esses versículos aqui a gente vê uma grande semelhança com o nosso Senhor, né? Porque ele estava aqui conosco, veio para nos salvar, mas ele teve que dar uma partida. Mas logo ele volta. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou talento. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregasse-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregasse-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor, disse-lhe: mal e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalharei? Onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com juros. Aqui a gente vê o exemplo de 3 servos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro 1. Os 2 primeiros, eles conseguiram granjear e conseguiram pegar aqueles talentos que o seu senhor deu, e quando o senhor voltou, eles tinham mais talentos. E o que o senhor falou para eles? Servos bons e fiéis. Amados, eu fico pensando, nossa, a gente anseia por dia, ter um dia quando a gente vai estar na presença do Senhor, né? Vai ser um glorioso dia. Mas você imagina a gente ouvir isso do nosso Senhor. Servo bom e fiel. Mas tem o último que recebeu 1 talento. Lembrando que esses talentos foram dados pela capacidade de cada um. E esse ficou atemorizado. Escondeu o talento, enterrou. Não é isso que o Senhor quer que a gente faça com o nosso dom. Muitas vezes a gente tem ficado com medo, a gente tem ficado atemorizado. Assim como esse servo, a gente tem escondido os preciosos dons que o Senhor tem dado pra gente. Mas não é isso que Ele quer. No versículo 27, o Senhor disse que antes eu tivesse dado aos banqueiros. A gente sabe bem que banco não é... que banqueiros não são conhecidos por pagar bons juros, né? E por o Senhor dizer isso, desse servo, é porque realmente ele foi muito negligente. Eu acho que não é algo que a gente gostaria de ouvir quando a gente estivesse na presença do Senhor Jesus. Então que a gente possa usar os dons que nós temos. E nós temos. E se eu não estou enxergando ele, então nós temos que procurar. Porque o Senhor, Ele enxerga a necessidade do corpo. E Ele deu dons para os membros. E a gente percebeu aqui o seguinte. Um tinha 5, de repente ele conseguiu entregar 10. O outro tinha 2, entregou 4. A impressão que eu tenho é como que quanto mais a gente usa os nossos dons, mais a gente vai descobrir novos dons. E é isso que o Senhor quer, porque o corpo precisa de dons. Quantas vezes eu já não ouvi que no nosso meio não tem pastor? Ah, porque no nosso meio não tem presbítero. É muito fácil reclamar do que falta, né? Por que a gente não, no lugar de reclamar,
a gente não usa os dons que a gente tem. Talvez não seja o dom de pastor ou de presbítero, mas com certeza, amados, é um dom precioso. Porque ele foi dado pelo próprio Senhor. E quanto mais a gente usar esses dons, mais e mais nós vamos descobrir novos dons em nossas vidas. Esses dias eu vi um vídeo que o irmão aqui, que ele fez esse vídeo, ele afirma o seguinte: nós fomos feitos para servir. Com base em que ele afirma isso? Ele fala de uma pesquisa que foi feita, que quando a gente faz boas ações, quando a gente serve alguém, por exemplo, a gente vê uma certa necessidade em alguém. E aí você vai lá e você cumpre aquilo. Ele fala que o nosso corpo produz o mesmo hormônio que quando... o mesmo hormônio que a mãe, quando está no parto, produz. E é esse hormônio que faz ela se apaixonar pelo seu filho. Porque, é difícil ter uma mãe que quando vê o seu filho fala, não quero esse filho. E ela se apaixona pelo filho. E esse mesmo hormônio, o nosso corpo produz quando a gente faz boas ações, quando a gente serve. Só que ele enfatizou um ponto. Quando a gente serve sem interesses. Ou seja, você ajuda alguém sem esperar nada em troca. É isso que o Senhor quer da gente. E aí, a pesquisa foi além. A pesquisa percebeu que quem recebe essa boa ação, quem recebe esse serviço, o corpo dela também produz esse mesmo hormônio. Olha que legal, né? Então, quem serve, o corpo produz esse hormônio que dá essa satisfação pra gente, e quem recebe também. Mas a pesquisa ainda foi além. A pesquisa percebeu que quem escuta ou vê isso acontecendo, o corpo dela também produz. Olha que interessante esse ciclo. E a conclusão que ele chegou foi o quê? Gente, o nosso corpo foi feito para servir. Quanto mais a gente serve, a gente vai perceber mais aquela alegria que nós temos no Senhor. Só que, para isso acontecer, tem uma pequena questão, né? Como é que eu vou servir alguém que eu não conheço? Eu preciso conhecer esse Senhor. Ou seja, é importante a gente buscar conhecer Ele. Assim como o irmão Júlio falou, a gente precisa ler a Bíblia para a gente ter conteúdo. E através dela que nós conhecemos mais dessa pessoa que nos salvou. E dessa pessoa, como a gente acabou de cantar, a gente quer ouvir a voz dele. Porque ele é carinhoso. Suas palavras não são duras. Suas palavras não são pesadas. E esse Senhor carinhoso, Ele deu dons pra gente, Ele quer que a gente use esses dons. Porque logo Ele vai voltar. Assim como em Mateus 25, o Senhor demorou, mas Ele voltou. E o nosso Senhor Jesus vai voltar. E todos nós vamos ter que prestar conta disso. E quão bom seria pra gente ouvir servo bom e fiel, né? E... amados, que o Senhor possa nos ajudar a praticar os nossos dons. Se eu não estou encontrando o meu dom, eu posso orar e pedir para o Senhor, mostre-me qual é o dom que o Senhor me deu. Eu quero te servir. Eu quero ouvir a tua voz. Eu lembro do versículo de Salmo 1, capítulo 2, que fala que nós temos que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. É muito fácil a gente ler esse versículo e repetir ele, né? Mas será que os outros, quando olham pra gente, eles conseguem dizer, nossa, realmente aquele lá, ele ama a palavra do Senhor, né? Aquele lá realmente vive as coisas do Senhor. Amados, quando cada membro do corpo exerce os seus dons, todo o corpo vai bem. Quando a gente tenta fazer algo que o Senhor não quer que a gente faça, ou seja, o Senhor Jesus deu o dom X, mas eu não quero esse dom não, Senhor, eu quero esse daqui. Ó. Aí você começa lá a tentar,
talvez a gente até consiga fazer algum trabalho, alguma diferença, mas ela não vai ser excelente. O Senhor Jesus quer que nós sejamos excelentes. Porque Ele nos capacitou para isso. E que o Senhor possa nos ajudar a vivermos aqui de uma maneira que agrade Ele. E que quando Ele vier nos buscar, amados, que nós possamos realmente pensar como bom seria a gente ouvir servo bom e fiel. Irmãos, eu queria só tomar mais um minutinho só do tempo de vocês para eu pegar o raciocínio do irmão Júlio e do Ricardo, fazer um complemento só de Efésios, naquele versículo de 4:13 que fala sobre até que todos. Nós falamos aqui, né, compartilhamos sobre a questão dos dons, do ministério que cada um tem, esse ministério de servir. E no 13 diz o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então aqui é o objetivo, irmãos, de tudo isso. Se nós percebermos que nós vamos entrar num ciclo vicioso, onde aquele mais novo vai ser servido pelo mais velho, que já tem uma certa maturidade, e ele, para isso, ele também tem que ter o conhecimento da palavra, e aquele mais novo, com o tempo, vai descobrir seu dom, ele vai também começar a servir. E aí na minha Bíblia não tem a referência daquele versículo que o Ricardo acabou lendo em Coríntios, né? E ele falou, leu aqui no 1 Coríntios 12, 31. Então, por que conhecer do Senhor? Por que do ministério? Por que atingirmos a perfeição? Explica aqui no 31. Nós procurando com zelo, né, no versículo 12, 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, o que é esse caminho mais excelente, irmãos? Nada mais é que o fruto, que é o resultado de conhecer o Senhor Jesus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o caminho excelente. Porque ao chegarmos nessa estatura, irmãos, nós temos o quê? Toda a plenitude, tudo aquilo que o Senhor quer para nós. E nós vamos estar cada vez mais servindo. Ao servir, você está buscando o Senhor Jesus, porque você tem que conhecer o Senhor, para você também servir. E assim conhecendo a palavra, levando outros a crescerem, você vai atingindo níveis mais excelentes. E aí você vai chegar ao quê? No nível que o Senhor quer que nós cheguemos. Quer conhecer dele, da pessoa dele. E assim nós entraremos no ciclo vicioso. Que aquele que é mais velho atinge essa maturidade, que aí está no 14, para que nós não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento. Nós estaremos firmados na palavra. Que esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo que cada um seja ensinado dentro do que a palavra nos ensina, não em doutrinas falsas, e aí nós estamos protegidos, né, inoculados do quê? Do serviço correto, da sã doutrina, para que nós não caímos no engano de homens que, da mesma forma, o Senhor pede para que exercemos nossos dons. Tem pessoas aí, irmãos, que não estão com o coração puro e sincero, ensinando coisas erradas, deturpando a palavra de Deus. Só que esse dom que é para nós exercermos, nós não estamos fazendo. Outras pessoas estão, de forma errada, levando esses incautos, esses que não chegaram a níveis ainda maiores da palavra, serem presas fáceis para essas outras pessoas que estão ensinando errado. Então, que possamos também enxergar que o ministério de servir, né, que seja para edificação, seja para qual, tem um propósito para a igreja, para o corpo de Cristo crescer firme, não crescer de forma errada, não levar os outros a se desviar do caminho, porque quando a pessoa exerce o caminho errado, ela desanima e acha que não, eu não vou mais servir ninguém, não vou servir mais esse Deus.
está tudo errado. Mas ela mesma não soube disso, ela caiu no erro. Então, essa é a responsabilidade que o Senhor nos chama. Quando Ele pediu para aqueles servos, e um deu 5, o outro deu 12, ele não estava preocupado com a quantidade. Porque senão ele ia falar assim, por 5 ia ter um elogio menor do que o que fez 12. Ele quer o quê? Qualidade, e que nós possamos cada vez mais trazer essas pessoas para o Senhor de forma correta, mediante a palavra de Deus. Que tem muitos ministérios aí fora, sendo seguidos, dons, entre aspas, né? Que não é de Deus. Estão tragando os nossos irmãos, né? Na fé. Só isso que eu queria compartilhar.